Domingos Simões Pereira está sendo anunciado pela imprensa e pelo Sissoko Embaló, que eu me recuso a chamar de presidente da República, digo apenas o nome dele, de que não é mais o presidente do parlamento. Né? E o país mergulhou em nova crise política e o PGR, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, ele agora é acionado por Sissoko para acusar o Domingos Simões Pereira, que foi primeiro-ministro, e que foi eleito e depois houve golpe aí na Guiné-Bissau, e que por isso que eu me recuso a chamar o Sissoko de presidente, porque eu estava lá e sei como é que foi tudo, como tudo foi feito, né? Acusando o Domingos, o que chamamos de DSP, de corrupção e má gestão. Então esse tema não houve tempo para ele, mas eu vou dizer aqui o que preparei. Antes de responder diretamente as questões que seriam apresentadas, eu sempre costumo trazer assim, uma impressão pessoal. Né? Então, se tivesse oportunidade, eu gostaria de afirmar que, após conversar com alguns quadros da Polícia Judicial da Guiné-Bissau, o que ouvi foi a afirmação de que o Sissoko tenta, com estas novas investidas, distrair a opinião pública do assunto do avião carregado de drogas que segue no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, na capital Bissau. Sissoko está sendo investigado por agências internacionais de combate às drogas. É uma figura em desespero. Palavras de fontes da Polícia Judicial, fontes essas que me municiaram com aquelas informações sobre o volume de drogas, sobre quem estaria envolvido e etc. Ainda dessas fontes, eu ouvi que o procurador-geral já havia sido afastado, é investigado por ser cúmplice de tráfico de cocaína com o atual ministro do interior da Guiné-Bissau. E foi resgatado por Sissoko, por ser uma espécie de arquivo vivo de todos eles, mas para cumprir esse papel sujo de tentar sufocar a vida pública de Domingos Simões Pereira, que é o grande líder político do povo da Guiné-Bissau. Então, todos sabem que são absolutamente falsas todas as alegações e todas as afirmações do Procurador-Geral contra Domingos Simões Pereira. Inclusive, a verdade deverá vir à tona com provas robustas nos próximos dias, quando o acusado irá falar sobre isso após esclarecimentos dos seus advogados de defesa. O PGR da Guiné-Bissau é um mero fantoche ao serviço do Sissoko. Recebeu o cargo com a missão única de eliminar o PAIGC e o seu candidato. Tudo isso é uma manobra pré-eleitoral, pois, como já falei antes aqui, se as eleições fossem hoje na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira teria mais de 70% dos votos. O DSP, como é carinhosamente chamado pelo povo da Guiné-Bissau, é citado no processo apenas como testemunha. Então, todo o processo será arquivado, especialmente porque o suspeito é comprovadamente ilibado e há uma clara tentativa de transformar o Domingos Simões Pereira, DSP, em novo suspeito. O PGR quer transformar em crime do Domingos Simões Pereira a autorização dada ao ministro das Finanças para negociar com um banco o alívio da dívida dos privados nacionais, para evitar a quebradeira das empresas nacionais e um desemprego ainda maior naquela juventude que já sofre demais com desemprego. Não há nada além disso. Não houve ganhos pessoais, não há nada que possa transformar em crime a tentativa de um político que tenta evitar que as empresas do país fechem as portas.
Quanto ao posto de presidente da ANP, que é a Assembleia Nacional Popular, é um absurdo admitir que a segunda vice-presidente possa usurpar essa competência e, por essa via, ser nomeada, vamos dizer assim, para se tornar presidente do parlamento. As milícias do presidente, que eu me recuso chamá-lo de presidente associando ao nome, invadiram o Palácio do Povo durante a noite, arrombaram portas e trocaram fechaduras para, no dia seguinte, a instalarem e dizer que passou a ser a nova presidente. Tudo isso porque os partidos da coligação PAI Terra Arranca, né, que venceu as eleições, tem anunciado que a partir do dia 27 de fevereiro, Sissoko Embaló ficará sem mandato e será substituído pelo presidente da ANP, conforme estabelecido na Constituição. Eu falei hoje cedo com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. A informação que recebi dele apenas ratifica o que eu tenho dito sobre a tentativa de Sissoko ser uma espécie de imperador da Guiné-Bissau. DSP deixou claro que segue presidindo as reuniões da comissão permanente por via online e com presença assídua de todos os membros, com exceção desta segunda vice-presidente, que agora acredita ser presidente, nomeada pelo presidente que não é presidente, o Sissoko. Ou seja, com exceção aí de a sede que está invadida pelas forças leais a Sissoko, de resto segue tudo igual e Domingos Simões Pereira continua presidente da ANP, ao contrário do que a imprensa internacional se apressou para dizer. Então, no primeiro momento, a intenção era evitar o regresso de DSP à Guiné-Bissau. Depois, houve ameaça de prisão. E agora, isso. Uma tentativa de usar a justiça para a perseguição política. Tudo para evitar a participação do mais querido pelo povo da Guiné-Bissau, que é Domingos Simões Pereira, nas próximas eleições presidenciais. Mas a situação de Sissoko não é tão confortável como ele pensa. Informações que recebi de uma autoridade de um país de muita importância aqui da Europa apontam para uma possível ordem de busca internacional com o seu nome. Então, ele vai ter que ficar ilhado na Guiné-Bissau e com sério risco de se sair do seu país, podendo ser preso em outro território. É isto sobre a Guiné-Bissau.